Graça e paz, amados. Jesus vive. Feliz Páscoa para vós e a vossa família. Estamos hoje relembrando a ressurreição de Jesus. Lucas relatou no seu Evangelho, capítulo 24, até ao versículo 12, a ressurreição de Jesus. Mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, foram elas ao túmulo, levando os aromas que haviam preparado, e encontraram a pedra removida do sepulcro. Mas, ao entrarem, não acharam o corpo do Senhor Jesus. Aconteceu que, perplexa a esse respeito, apareceram-lhe 2 varões, ou seja, 2 anjos com vestes resplandecentes. Estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhes falaram: por que buscais entre os mortos ao que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Amados, mas qual o significado da Páscoa? Como foi instituída a Páscoa? Amados, Páscoa é uma festa instituída por Deus para o povo de Israel, na época do Êxodo, para celebrar a noite em que o Senhor Jeová poupou todos os primogênitos dos israelitas, ou seja, seus filhos mais velhos, e feriu todos os primogênitos dos egípcios. Foi a 10ª e última praga. Um cordeiro teria que ser sacrificado e o seu sangue seria passado nas ombreiras e na verga da porta. Nas casas em que o comerem, naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas a comerão. Livro de Êxodo, capítulo 12, versículos do 1 ao 8. Amados, o cordeiro que teria que ser sacrificado e seu sangue seria usado para proteger, libertar e salvar, já apontava para o sacrifício de Jesus Cristo na cruz. Na cruz, o sangue de Jesus foi vertido para nos salvar da morte eterna, para perdão dos nossos pecados, para nos redimir, purificar e reconciliar com Deus. As ombreiras, entendam, amados, as ombreiras são as peças que dão sustentação e as vergas é a madeira de cima do batente da porta. Era preciso uma proteção com sangue em cima das portas para que fosse visto quando houvesse o juízo de Deus e as casas com a marca do sangue do Cordeiro fossem poupadas. Ouçam o relato do livro de Êxodo, capítulo 12, 23. Porque o Senhor passará para ferir os egípcios quando vir, porém, o sangue na verga da porta e em ambas as ombreiras, passará o Senhor aquela porta e não permitirá ao destruidor que entre em vossas casas para vos ferir. Amados, o sangue de Jesus nos dá a garantia de sermos protegidos da fúria de Satanás contra nossas casas, vidas e famílias. Carne assada. A gordura seria eliminada e não necessitaria de água. Amados, havia uma pressa para a libertação do povo do cativeiro. Hoje Deus tem pressa em nos resgatar dos cativeiros que estamos sendo feitos de escravos. Mas o que são as ervas amargas? As ervas amargas estavam associadas ao sofrimento do povo e apontava para o sofrimento que Jesus suportaria
até morrer na cruz. Os pães asmos são feitos sem fermento. Também estavam associados à pressa. Não havia tempo para esperar a levedura da fermentação. Amados, Jesus é o nosso pão diário, descido dos céus, sem fermento, que acrescenta o crescer da massa. É necessário que Cristo cresça em nós e nós diminuamos. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 30. Amados, a Páscoa significa saltar ou passar por cima. Houve uma misericórdia de Deus com os primogênitos dos filhos do povo de Israel, ao passar por cima das casas que foram marcadas com sangue. E tem uma lembrança no livro de Êxodo, capítulo 12, versículo 27. Quando perguntarem, no caso, os filhos, quando perguntarem por que celebramos com entendimento o sentido da Páscoa, responderemos: é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima da casa dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo se inclinou e adorou. Hoje, amados, Jesus Cristo é o nosso Cordeiro Pascual. Primeira Epístola aos Coríntios, capítulo 5, versículo 1. Nosso Salvador na cruz foi a oferta do sacrifício perfeito. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 29. Adoremos ao nosso Redentor. Ele está vivo, ele já pagou a dívida, o escrito da dívida que era contra nós. Através do seu sangue, ele selou a paz para nós. Que hoje tenhamos uma recordação, uma celebração de alegria. Louve ao Senhor, cante louvores ao Senhor. Expliquem para vossos filhos qual o real significado da Páscoa. Não deixem que os vossos filhos associem a Páscoa em ganhar ovos de Páscoa, a chocolates, a coelhos. Não. Explique o verdadeiro sentido. Foi preciso Jesus morrer por nós para resgate de muito. Que Deus vos abençoe poderosamente, abundantemente. Eu oro por vós neste momento. Eu sou a pastora Sandra Brito. Obrigada, Senhor. Obrigado porque vivo tu estás. Obrigado que tu estás vivo e reina para todo sempre. Amém. Pelos séculos dos séculos. Amém. Obrigada, Senhor, porque tu estás assentado à direita do Deus Pai Todo-Poderoso. Tu és o nosso advogado fiel. Tu estás intercedendo por nós. Obrigada pela tua vida que tu ofertaste ali na cruz. Foi no sacrifício perfeito, porque tu, meu amado Jesus, não tinha pecado. Obrigada por esta intercessão. Em nome de Jesus, amém. Amados, compartilhem esta mensagem. Muitos não sabem o que é a Páscoa, como que começou, de onde que se originou. Muitos não sabem o seu significado, a sua verdadeira origem. Muitos não sabem que Jesus é a nossa Páscoa, é a nossa libertação, é a nossa ressurreição. E que não só hoje, mas sempre, Cristo vive em nós, em nossos corações. Que Deus vos abençoe abundantemente, poderosamente. Amém.